の社会はどのようになっているのでしょうか。どのような若者をこの世界に残したいですか。このような考え方からアカデミア・ド・フトゥールが生まれました。私たちの目的はその若者たちにいろいろな活動を通じて91番のより良い村民を目指すチームワークや起業家精神を養って変化的な結果を提供し、一人一人の責任感、コミットメント、そしてリーダーシップを高めます。このようにアカデミア・ド・フトゥールは少年たちにどの夢でも叶えられる力を与えます。Foi assim que eu conheci os meus melhores amigos. このようにして仲のいい友達ができました。そしていろいろなことを一緒に学ぶことができました。リーダーシップ、チームワーク、決断力、愛情を持って物事に取り組むことなどを学びました。この若者たちがしてきた活動は実に素晴らしいです。クラブが長く探していたリーダーシップをやっと育てることができて本当に嬉しいです。この年齢の少年たちの中でアカデミアのグループは驚くべき仕事をしました。私の娘がアカデミアで過ごした時間で最も大切だったのは彼女が過ごした体験や挑戦、彼女が実に働く前の準備でした。若い頃から社会や仕事場について習うのは重要だと思います。Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique. Eu sou membro da Academia do Futuro, que é um projeto de desenvolvimento pessoal para jovens do Nippon Country Club. Desde o dia 18 de março, a Academia do Futuro criou vários projetos para aliviar os impactos da quarentena, levando conhecimento, entretenimento e ferramenta para fomentar conexões entre as pessoas. O Conversando com a Academia é um programa que traz pessoas incríveis para conversar e principalmente contar experiências vividas ao longo de suas vidas. O programa também possibilita que você que está aí na sua casa e participando da live interage com a gente com perguntas através do canal de comentários aqui ao lado. Então, também, além de entreter você, essa live tem o objetivo de ajudar duas instituições que estão precisando muito neste momento. O GRAAC, que faz um trabalho digno, competente e maravilhoso com as crianças acometidas pelo câncer. E a Kibonoye, que é uma entidade que cuida de deficientes intelectuais na cidade de Itacoaxetuba. Vocês podem estar fazendo suas doações acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou também acessando os links aqui na descrição. Sem mais delongas, hoje iremos receber com muita honra um amigo que praticamente tem sido um pai para nós, nos atendendo sempre com muito carinho. Ele é um dos maiores jogadores da história do futebol e com certeza um dos melhores batedores de falta da história. E se não bastasse ser um super campeão, nos encher de orgulho todas as vezes que entrou em campo, ele sempre está disposto a nos ajudar. Passo a palavra agora para o Arthur, né, não é senhor, conhecido como Zico. Boa noite, Zico. Boa noite, Henrique. Boa noite, Stephanie. Boa noite a todos do canal Academia do Futuro. Prazer grande estar aqui com vocês, né, num momento importante, num momento difícil para a nossa população, mas o objetivo nosso é ajuda. Então, todos aqueles que puderem, estiverem aqui com a gente, que puderem ajudar essas duas entidades citadas, uma eu conheço bem, que é o GRAAC, né? Já estive visitando, já joguei futebol com arrecadação para eles, trabalho espetacular. Então, é só acompanhar aí a live e poder dar a sua contribuição. A gente fica muito feliz com isso. Então, prazer poder estar aqui e também participar desse momento. Em nome de todos aqui presentes na live, muito obrigado e por mais uma vez se colocar à disposição da Academia do Futuro para contribuir com mais essa causa. Lembrando novamente que a live será construída com você que está aí assistindo, então faça sua pergunta aqui no chat ao lado, sua dúvida, algum comentário que você quer fazer para o Zico, que a gente vai estar selecionando algumas para fazer ao longo da entrevista. Então, sem mais delongas, vamos tentar fazer esse bate-papo mais descontraído, tá, Zico? Tá legal, tranquilo, tô às ordens. Nesse atual cenário aqui da pandemia, a gente não consegue fugir desse assunto, né? Você acredita que esses pequenos clubes vão conseguir superar essa crise?
Eu espero que superem, né? Que possa aí ficar estabelecida, né? Como está esse tipo de gestão para esses momentos inesperados que acontecem na vida da gente. Eu acho que, de qualquer maneira, eu considero sempre que o clube é a célula máter do esporte, e principalmente do futebol. Então, seria altamente importante que federações, confederações pudessem também ajudar esses clubes e fiscalizar tudo aquilo que está sendo feito. Então, eu acho que o mais importante é isso, porque não adianta só doar, não adianta só ajudar. Você tem que estar à frente, estar em cima daquilo que está sendo feito pelos clubes, porque a gente, infelizmente, no Brasil, em diversas áreas, tem essa coisa do toma lá, dá cá, só te ajudo se você me ajudar lá na frente, então eu te ajudo, você me dá o poder, eu te ajudo, você no futuro, se tiver uma eleição, vai ajudar na minha eleição, ou na minha condução a qualquer tipo de cargo. Então, eu acho que esse é o momento que a gente... E isso nunca deveria acontecer, mas é o que mais a gente vê aí em diversas áreas, e no futebol não é diferente. Então, eu gostaria que realmente as federações, principalmente, e a Confederação Brasileira de Futebol ajudassem sem pedir nada em troca, porque a gente não pode ter clube pobre e federação e confederação rica. É muito complicado isso, nessa troca de favores aqui no nosso país acontece demais. E falando um pouco sobre a volta aos campos, você acredita que o futebol vai voltar em breve? Olha, eu acho difícil. Eu acho que o futebol só deveria voltar se tivesse 100% de condição para que todos pudessem trabalhar sem correr riscos, né, de pegar o coronavírus, se tivesse a possibilidade de ter o público nos jogos. Eu sou totalmente contra essa questão de futebol sem público que tem que ser videogame, né? Eu acho que muito ruim para qualquer espetáculo, para a própria televisão. Eu, por exemplo, se tiver um jogo sem público, eu não consigo ver 5 minutos, por mais jogo decisivo que seja. A gente sente muita falta do público, né? Do espetáculo em si. Então, a gente tem visto aí lives de grandes cantores, né? De gente importante que tem ajudado. As lives têm esse poder de poder ajudar as entidades, mas a gente é acostumado a ver aquele público vibrando, cantando muito junto com o cantor, e de repente não tem ninguém, fica um clima meio estranho, e no futebol não é diferente. Sem dúvida, a torcida faz parte da engrenagem, né? Às vezes... Claro, ela faz parte do espetáculo. E aí eu acho que é um caso à parte, né? Aquelas coisas bonitas, aquelas cantorias, as bandeiras, o colorido, né? O incentivo, até mesmo a vaia, às vezes ela é importante. Então, eu creio que ficar à frente da televisão, vendo futebol sem público, não conte comigo. É complicado. E falando um pouquinho aí sobre a torcida, a gente sabe que a vibração é algo muito exaltado, como você falou, que às vezes acaba até sendo o 10º jogador, mas alguns jogadores acabam sentindo a pressão. Como que você lidava com isso durante os jogos? Com muita tranquilidade, principalmente que eu jogava favorável a uma grande torcida, né? Então, me acostumei com esse grito, com esse carinho da torcida, e tem sempre a favor. É lógico que algumas vezes tive contra também, mas eu acho que até mesmo no contra a gente sente falta quando o estádio estava vazio. Então, era gostoso, o importante era eu me sentir bem
comigo mesmo na semana do jogo, né? Porque você, no futebol, você tem que estar bem contigo mesmo, tem que se preparar bem, porque sabe que tem gente, quando está a favor, que confia muito em você e que acredita muito em você, e quando é contra, que vão tentar, né, criar um jeito de que você possa se abater psicologicamente. Então, o importante é o treinamento da semana para as coisas funcionarem bem. E se não funcionar, a torcida vai levando, né? Vai te empurrando. Isso, às vezes você está num jogo que a coisa não está muito boa, o time não está muito bem, é normal que isso aconteça e, de repente, um grito da torcida, uma música que eles levantam lá, aí o astral passa a ser outro, você dentro do campo começa a se movimentar mais. Então, já vivi muitos momentos desses que a gente estava com muita dificuldade e a torcida nos levantou dentro do campo e a gente conseguiu virar jogos e conseguiu ganhar as partidas. Uhum. E, Zico, falando um pouco sobre essa razão e emoção, no futebol é diferente, mas às vezes a gente, quando você está jogando, o sangue sobe a cabeça, assim. Como que você se preparava mentalmente para os jogos? Tinha algum hábito especial antes de entrar em campo? Não, eu acho que a parte mental ela vem de acordo também com a parte física. Se você está bem fisicamente, você fez bons treinamentos, aí você vai para dentro do campo confiante, seguro, porque você se preparou bem para aquilo. Então, eu acho que quando você sente alguma coisa, está mal, não está se sentindo mal fisicamente ou mal de algum problema que você tem dúvida de poder ir para o jogo, e aí mesmo assim vai, aí é que é ruim, né? Porque às vezes você acha que está com uma pequena lesão, não, eu vou com garra, com luta e tal, e chega lá, não é bem assim, você acaba sendo ruim até para a tua equipe, porque você não pode desenvolver bem aquilo que você está acostumado a fazer. E os próprios torcedores que às vezes não sabem do que está acontecendo, o que está havendo? O que houve? Por que hoje não está no melhor correspondendo dentro do campo? Então, às vezes, quando você está assim, é melhor não ir para dentro do campo, não achar que você é um super-homem, não achar que vai superar, porque você chega a um ponto da tua carreira que as pessoas querem ver você 100% sempre, né? Uhum. E falando sobre essa preparação física, como que os senhores chegavam à preparação dos atletas na época, comparando com hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sabe que temos muito da medicina do esporte, a gente tem médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Como que era essa preparação física na década de 70 e 80? Era de acordo com o conhecimento de quem estava trabalhando, né? Sempre se chegaram coisas novas, mas trabalhei com profissionais de muita capacidade. Então, não se tinha a infraestrutura de trabalho que se tem hoje. Às vezes, muitos trabalhos eram improvisados com a inteligência e digamos assim, a criação do próprio brasileiro, né? Por exemplo, tinha um exercício que a gente chamava de canguru, que você botava um pneu nas costas para fazer uns saltos, né? E aquele pneu era o quê? Era feito com aquela câmara de ar dos pneus e você enchia de areia e pesava lá para ver se dava os 2 quilos, 1 quilo, e fazia aqueles exercícios de agachamento. Então, muitos exercícios eram muito improvisados pelos professores que queriam ter um resultado maior de força, por exemplo, de ganhar mais velocidade, de resistência. Por exemplo, você ganhar resistência para jogar na altitude, a gente treinava, às vezes, na piscina, atravessar por baixo d'água uma piscina que te dava um lastro muito grande de você
saber que muitas vezes você respirava, ia ficar com dificuldade na respiração. Então, você fazia às vezes, no campo, uma velocidade de 50 metros, você prendia a respiração e fazia aqueles 50 metros sem respirar, porque lá na altitude isso podia acontecer. Então, se valia muito da criatividade dos preparadores físicos, né, para a gente executar situações inesperadas que surgiam no meio do caminho, né? Uhum, E falando um pouco sobre sua profissão, né? Geralmente é muito difícil para a maioria dos jovens, né? Nem todos têm essa sorte ou esse talento. Então, exige muito preparo físico, muito preparo psicológico para a maioria dos jovens escolher a sua profissão. O senhor sempre soube que queria ser jogador de futebol? Não, pelo contrário. Meu pai não queria que nenhum filho fosse jogador de futebol, mas meu irmão mais velho conseguiu dobrá-lo e prometeu a ele que ia continuar os estudos e que ia se formar. E meu pai aceitou, e aí, para nós que viemos depois, o caminho ficou mais fácil, mas todos os filhos se formaram. Então, o orgulho do meu pai foi muito grande quanto a isso, porque todos cumpriram a sua promessa, né? E naquela época que eu comecei a jogar futebol não era o que é hoje, né? Como uma profissão com glamour, que hoje os jogadores se tornam celebridades, jogadores hoje têm uma situação financeira invejada por muitos, então era diferente. Eu na época que comecei, eu queria jogar futebol, mas não tinha a menor ideia de que aquilo ia acabar se tornando a minha profissão, né? Que a maioria que jogava futebol faziam outras atividades paralelas, mas chegou a um ponto que você tinha que se dedicar exclusivamente ao futebol, e aí passou a ser realmente a profissão. Mas quando eu era garoto, não pensava nisso, não, em entrar para o futebol para fazer daquela atividade a minha profissão e tentar vencer, né? Eu entrava a jogar futebol como um lazer, como uma paixão que eu tinha e com influência dos meus irmãos que se tornaram jogadores também, né? Uhum. E se você não fosse jogador, o que você seria? Cara, não sei, porque é difícil você saber aos 13 anos o que você pode fazer, né? Quer dizer, eu estava começando meus estudos quando fui lá para o Flamengo, a única coisa que eu fazia era jogar bola no meio da rua, mas eu fiz uma coisa que minha mãe queria de todas as maneiras, né? Ela queria que um filho tocasse piano. Só que a minha irmã mais velha rumou para outro caminho, meus irmãos também, então sobrou só eu. E ela tinha um piano em casa, e aí ela voltou a tocar, ela gostava muito de tocar, tocava algumas coisas e tal. E aí me botou numa escola, uma professora de piano. Eu estudei durante 1 ano. Aprendia, estudava mesmo com aquelas partituras e tal. Eu tocava lendo, estudava muito. Só que era um momento que as músicas que eu tocava, eu não sabia que música eram. Eram sinfonias daqui, sinfonia dali e tal. E eu nem sabia que música que eu estava tocando. Eu olhava ali a partitura e começava a tocar. Então, isso me desestimulou um pouco. Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a faltar aula para ir jogar bola na rua. Ainda bem, né? Foi jogar bola. E eu acho que fiz o certo. Eu acho. Falando um pouco da sua mãe, quando a senhora era mais jovem, você vendia mudas de planta, né, da sua mãe, pegava ali escondido da dona Matilde para comprar figurinha, comprar pão de mel. Você acredita que com essa iniciativa de conquistar algo com o próprio esforço desde cedo te ajudou de alguma forma na sua carreira e na vida pessoal? Sem dúvida que ajudou, principalmente a formar a minha personalidade, né? Porque também
Na minha casa, era uma casa com um quintal enorme, tinha planta para tudo que é lado, né? Então, eu pedia a ela uns vasos, pegava umas plantas, e aí tinha uma feira, eu ia lá pro rabo da feira, né? E botava lá um plástico e botava as plantinhas todas lá para o pessoal comprar, né? E fazia o meu preço lá do jeito e muita gente comprava. E aí eu, com esse dinheiro, gostava muito de figurinha, gostava muito do pão de mel, né? Que hoje pão de mel é diferente. Eu gostava, naquela época era o cookies, que hoje cookies é que na época nós chamávamos de pão de mel. Então, eu comprei para comprar aquilo, quer dizer, e algumas coisas também, eu comprava roupa com as minhas roupas, minha camisa, na própria feira, quando dava um dinheiro legal, eu comprava uma roupinha legal e tal. Então, quer dizer, eu fui ajudando também a minha mãe, né? A não gastar tanto, né? Conseguia ganhar o dinheirinho, né? Falando um pouco sobre a família, quais os valores que são preservados e transmitidos pela vossa família que foram importantes para a vida do senhor? Eu acho que o mais importante é a educação ética e moral, né? Porque a educação você não aprende só em casa, você também tem que saber que na escola, na minha época, professora, por exemplo, era a continuidade da educação que você recebia em casa, era na escola. E, lógico, né? Eu acho que os valores morais, éticos, eles são importantes de você saber olhar o exemplo dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos. Então, a determinação, a luta no trabalho, né? Eu via muito o meu pai, o sacrifício que ele fazia, não era mole ter que sustentar 6 filhos, dar alimentação, dar escola, dar vestido para eles. E minha mãe trabalhando dentro de casa, só meu pai que trabalhava, minha mãe cuidava do lar, né, de lavagem de roupa. Minha mãe não gostava de empregado, como era tudo homem. Ela tinha algum receio de botar uma menina em casa para cuidar. Então, era essas coisas, né, de juventude. E, com isso, minha mãe era totalmente do lar, né? Ela que fazia as compras, muitas vezes costurava nossas roupas e fazia comida, lavava roupa. Então, a gente ajudava um pouco na limpeza da casa e tal, mas aquele negócio, né? Era uma mulher voltada para o lar mesmo, né? E para cuidar dos filhos. Uhum. E o senhor lembra de alguma história, alguma bronca que sua mãe e seu pai deram para você, que seja inesquecível? Não, eu lembro de surra que meu pai dava dos meus irmãos mais velhos, mas eu era muito protegido, eu fui o último, caçula. Então, meu pai nunca levantou a mão para mim, minha mãe também não. Então, eu fui muito protegido, né? Mas meus irmãos eu vi correndo na mesa, meu pai atrás de cinto para dar neles, porque queriam ficar na rua. E muitas vezes isso aí só acontecia se os filhos desobedecessem à mãe. Aí, porque minha mãe ficava gritando lá para os filhos, sabe? Vem para casa, vem tomar banho, vem jantar. E ninguém ia. Quando meu pai chegava, dava só um grito e ia todo mundo em fila. Então, era mais... Eu vi muito. Vi meus irmãos sofrerem um pouquinho mais. Bronca zero. Menino comportado, né? Eu era bem comportado mesmo, bem disciplinado. Sou ainda, né? Eu sou uma pessoa bem disciplinada. E eu acho que isso também ajudava bastante. Fazia minhas coisas. Eu mesmo arrumava minhas coisas, guardava minhas coisas. Não dava trabalho nenhum para minha mãe. Eu que arrumava minha cama, eu que fazia as coisas todas sozinho.
arrumava as coisas que vinham da lavanderia, né, que ela lavava, eu mesmo que arrumava, eu que dobrava. Então, eu procurei dar o menor trabalho possível para minha mãe. Ah, sim. Zico, agora a gente vai chamar a Stephanie aqui para saber como que a galera está interagindo, né, com a gente, para saber alguma pergunta. Stephanie, como que estão as coisas por aí? Boa noite, Zico. Boa noite, Henrique. Eu sou a Stephanie e hoje eu vou estar acompanhando as dúvidas do pessoal e selecionando para trazer aqui para o senhor respondê-las. Então, você que está assistindo a gente, deixa seu comentário, sua pergunta, que a gente vai estar acompanhando tudo. Bom, Zico, a primeira pergunta que eu selecionei aqui, ela vem do Vinícius Martins, e ele quer saber se o senhor acredita que um dia vamos ter clássicos sem ter torcidas separadas. Olha, Vinícius, eu espero que não, né? Eu espero que isso é muito ruim para o futebol. Muito já se ventilou esse fato de você ter clássico só por uma torcida de um time. Eu acho que já até aconteceu em alguns lugares, em alguns países, até que eu trabalhei, isso aconteceu, mas eu nunca gostei disso, não. Eu acho que tem que haver aqueles que organizam futebol, devem, em jogos que possam ter maior possibilidade desses problemas, ter uma segurança maior, um número maior de policiais, para que todos tenham segurança para assistir o jogo. Mas eu acho que um belo jogo, de um belo clássico, deve ter torcida das duas equipes, lógico, respeitando o regulamento, que às vezes diz que você só pode vender uma parte de ingressos, e sendo o jogo de ida e volta, eu acho que fica uma medida igual para todos, mas você não pode nunca impedir uma torcida adversária de assistir uma partida de futebol. Bom, muito obrigada por ter respondido a pergunta, senhor Zico. E não se esqueçam que o principal intuito dessa live é ajudar as duas instituições, o GRAAC e a Kilvanoí. Então, continue fazendo suas doações, acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. E, bom, vou continuar acompanhando aqui, Henrique, e pode seguir com a nossa conversa. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a live aqui. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, seguir também aqui o Zico. Então, Zico, dando sequência aqui para a nossa conversa, o senhor, além de muitas outras habilidades, foi, sem dúvidas, um maior cobrador de faltas de todos os tempos. Dizem que até os jogadores da barreira ficavam virados para a trave para assistir seu gol, né? Um exemplo disso foi em 81, no Maracanã, com o Santa Cruz, que o senhor sofre a falta, vai bater, os jogadores da barreira já ficam olhando para a trave para ver seu gol. Quando que o senhor descobriu essa habilidade de batedor de faltas? Não, isso não foi em 81, não. Isso foi em 87. 87, né? 87, Essa foi uma história que quem contou foi até um jogador que estava na barreira, o Zé do Carmo, que é um jogador muito folclórico, contava muita história. Aí ele disse que, durante o treinamento, o goleiro, o Birigui, pedia para todo mundo olhar para a bola, e ele falou, não, eu vou olhar para o gol. Aí ele perguntou por quê, porque ele queria. Ele falou, não, domingo tem jogo no Maracanã, tem mais de quase 100 mil pessoas lá, eu quero para ver o gol e eu quero ver também. Então, diz que foi uma risada geral. E engraçado é que na hora do gol mesmo, depois que eu bato na bola, todo mundo olha para trás, né? Então, isso é bem provável que deva ter acontecido mesmo. Mas eu desde pequeno, eu vi que eu tinha um dom de bater na bola, né? Então, eu já, quando era pequeno e jogava descalço, tinha falta nos campos, nos jogos, eu batia e fiz muitos gols de falta. E aí, quando eu fui para o Flamengo, na base, até que eu não treinava muito, não. Eu não tinha tempo muito para ficar depois da hora. Tinha que sair correndo do treino para ir para a escola, para estudar. Então, eu só via treinar muito depois de que eu já estava no profissional. Eu tive um goleiro do Flamengo chamado Renato, que ele
era um cara que gostava de treinar muito. E aí ele viu que eu batia bem falta, ele falou, poxa, por que você não treina mais? Eu falei assim, porque eu não quero dar trabalho para ninguém e tal. Naquela época não tinha barreira móvel, não tinha nada. Então, ele falou, não, mas eu treino com você. E ele era um jogador titular do Flamengo, era um jogador de seleção brasileira, e ele ficava lá, depois da hora, treinando comigo, eu batia. Então, ele falou, olha, quando você quiser, treina. Ele mesmo chamava, às vezes, o quarto goleiro para treinar comigo. E aí eu passei a gostar disso. Então, às vezes, quando não tinha ninguém, eu comecei a criar alguma coisa e eu botava as camisas nos ângulos para tentar derrubar as camisas, né? Para local que eu achava que poderia mandar a bola. Então, alguns garotos que às vezes estavam lá no Flamengo, pegando bola, me ajudavam também. E aí eu fui treinando, e eu acho que cheguei a um estágio maravilhoso, né, de aproveitamento muito grande. E não vou dizer perfeição, mas cheguei a perto. Então, tirei muito partido disso, né, das faltas ali na entrada da área, decidi muitos jogos dessa forma. Na Libertadores, o gol do título foi de falta, então valeu a pena todo o esforço de treinamento, né, que eu tive. Treinava lá depois da hora por volta de 70, 100 faltas da direita, do meio, da esquerda. Então, fazia pelo menos 2 vezes por semana, quando não tinha jogo no meio da semana. Quando tinha jogo, eu gostava de treinar sempre na véspera do jogo. Ficava lá, às vezes menos batidas, mas sempre treinava alguma coisa. Então, isso foi me dando uma tranquilidade grande. Chegava no jogo, era como se eu estivesse treinando, né? Já estava lá tudo esperto, a bola, beleza, para bater, os passos, já sabia o que eu ia fazer. Então, aquele negócio do cara que aprende violão, piano, você tem que ficar ali em cima do instrumento o tempo todo, 3, 4 horas, descobrindo notas, descobrindo sons, para poder chegar um momento que você vai tocar sem olhar nada, né? Só de ouvido, com o som que você começa a descobrir com a repetição, né? Uhum. E, Zico, antigamente a gente tinha diversos batedores de falta. Por que hoje em dia você acha que não temos tantos batedores de faltas assim? E olha que hoje tem muito mais faltas do que na nossa época, viu? E eu acho que é falta de treinamento. É aquele algo mais que você tem que ter após o treinamento, né? Digamos, você no curso da faculdade, quando você faz educação física, depois tem o último ano de especialização. Então, eu acho que falta essa especialização, né, nos treinamentos. E a gente não vê um número grande de gols de falta com a quantidade de jogos que existe hoje, né? Se você botar a primeira, a segunda, a terceira divisão, você vê que o número de gols de faltas é muito pequeno. A seleção brasileira ficou quase 4 anos, se não me engano, para fazer um gol de falta. E a gente teve batedores do mais alto nível na seleção, né? Sim. Então, Flamengo estava aí há quase 2 anos, se não me engano, sem fazer um gol de falta. Então, eu acho que falta treinamento mesmo. Falando um pouco sobre os gols que você fez, né? Você é o maior artilheiro da história do Flamengo. Quais gols foram os mais bonitos e os mais importantes da sua carreira? No Flamengo ou na carreira? Na carreira em geral. Bom, importante que eu fiz no Flamengo foi esse que eu te falei da Libertadores, né? Da final contra o Cobreloa.
o segundo gol de falta. Eu já tinha feito o primeiro, um gol até muito bonito, de virada. Depois fiz o gol de falta. E um gol bonito que eu fiz pelo Flamengo foi há muitos anos atrás, inclusive, não sei se foi ontem ou hoje, completou aí, está completando, deixa eu ver, 46 anos, eu acho. Foi contra o Grêmio, porque foi na véspera do Dia das Mães, no Maracanã. Eu fiz um golaço, um cruzamento do Vanderlei, eu peguei de voleio na corrida. E foi um golaço daquelas que você pega a mão, você joga a bola lá na arquibancada. Vai lá até fora do Maracanã, né? Exatamente. Então foi em 74. Nós estamos aí em 84, 94, 2004, 2014, 2020. Quer dizer, 46 anos está fazendo isso. Para mim, foi o gol mais bonito que eu fiz no Flamengo, em termos de beleza, de plástica, essas coisas todas. E importante na seleção foi meu primeiro gol, um gol de falta que eu fiz no Uruguai, que eu estava estreando na seleção. A gente estava perdendo nós estava 1-1 o jogo e faltavam 2 ou 3 minutos, teve uma falta e quem batia a falta era Rivelino e Nelinho. E nesse dia os dois tinham sido expulsos. E aí eu bati, fiz o gol, a gente ganhou. Então, para mim foi um dos gols mais importantes, né? Você estrear fazendo gol na seleção. E o mais bonito pela seleção foi meu último gol, lá em Recife. A gente estava jogando com a Iugoslávia, aí eu peguei uma bola na entrada da área, driblei 2 zagueiros, driblei o goleiro e fiz o gol. Então foi um gol, uma beleza incrível. Mas o gol mais bonito que eu acho foi lá no Japão, pelo Kashima, um gol de calcanhar, meio que de costas, e dando um voo, como se fosse o meio de o gol foi chamado de gol de escorpião. Então eu dei um salto, eu passei da bola, mas como a bola vinha de curva e no alto, eu dei um mergulho para poder pegar ela com o calcanhar e consegui pegar. O goleiro vinha saindo, a bola foi lá no ângulo. Então esse para mim foi o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira. E Zico, a gente sabe que o senhor jogou por muitos anos e teve diversos técnicos. Teve algum técnico que te marcou mais a carreira do senhor? Olha, cada um de alguma forma, né? O treinador que me fixou no Flamengo como profissional, que foi o Jobert. O treinador que me lançou no profissional em 71, Freitas Solis, um paraguaio, que já tinha sido técnico do Flamengo anos atrás. O Cláudio Coutinho, que me ensinou muito a parte tática do futebol. O Tele Santana, né, que era um treinador espetacular, que, sabe, te exigia muito na parte do individual, do fundamento, para você melhorar, para você oferecer mais para a equipe. Então, para mim, foi um dos maiores treinadores que eu tive, foi o Tele Santana. Ele era muito simples e objetivo, né? Exatamente, gostava de um belo futebol, nunca vi ele mandar jogador nosso fazer falta, parar a jogada, para ganhar o jogo com coisas à parte, o desrespeito às regras do jogo, né? Porque a gente sabe, muita gente quer ganhar de qualquer maneira e manda fazer falta, manda derrubar. E o Tele não, você mandava o cara, vai na bola para tirar a bola do cara e não para fazer falta. Então, foi um cara que eu aprendi muito com ele e sem dúvida, fez um bem enorme para um belo futebol. Sim. E isso que a gente sabe que o senhor, por onde passou, ganhou diversos títulos. Qual foi o maior título da sua carreira e por quê? O maior, sem dúvida, que é o Mundial, né, pelo Flamengo, né, porque é aquele que todo mundo almeja. Então, não trouxe assim para mim muita emoção, porque no Japão o futebol ainda estava... futebol profissional não existia,
as pessoas não conheciam muito sobre o futebol, era mais um evento do que propriamente uma grande decisão. Se fosse hoje, seria uma situação totalmente diferente, né? A gente vê aí o que acontece nessas decisões aí, como foi agora a última no Catar, entre Flamengo e Liverpool. Se fosse naquela época, né, hoje no Japão ia ser uma loucura. Então, a gente sabe, mas é o de maior expressão. Quando você fala do maior título, tem que falar o de maior expressão. De maior expressão foi esse. Agora, o de maior emoção para mim foi a Libertadores, porque é uma competição muito difícil, uma competição que a gente sofreu muito, muitas barreiras para você saltar, para violência contra, então os caras fazendo de tudo para te derrubar. Então, a gente conseguiu esse título, que foi, para mim, a vitória do futebol sobre a violência. Então, para mim, teve muito mais repercussão e muito mais emoção, vibração a ganhar a Libertadores do que propriamente o jogo do Mundial lá no Japão. Que realmente foi uma batalha, né? Foi uma guerra. Então, e Zico, agora um pouco de volta ao passado, vamos falar um pouco sobre sua despedida dos gramados, né? Há 30 anos atrás, no dia 6 de fevereiro, o senhor se despedia dos campos. Como que foi aquela sensação? Eu peço licença, pego sempre uma frase que o Falcão uma vez falou sobre que o jogador de futebol ele morre 2 vezes, né? A primeira quando para de jogar futebol e a segunda quando Deus chama. Então, é muito difícil. A gente que está acostumado com uma rotina de trabalho, de treinamento, de jogos, de viagens, de disputa, de competições, e você, ainda no auge da tua sabedoria, da tua experiência, onde você sabe quais são os caminhos, os atalhos, você, por causa da parte física, é obrigado a se despedir. E muitas vezes também por problemas de lesão que te acarreta dificuldade para você ter um rendimento adequado dentro do campo e um rendimento daqueles que esperam de você. Então, eu parei 37 anos, para mim eu pararia com quase 45, 50, porque se não tivesse nenhuma lesão, teria fôlego e gana suficiente para seguir. Mas esse é o grande problema, né? Então, eu tentei me preparar de todas as maneiras e para poder não ficar remoendo muitas coisas, é sempre bom você ter alguma atividade logo em seguida. E eu tinha preparado até um escritório para poder começar sempre fazer digamos, uma agenda no sentido de poder ver que caminho eu ia seguir, se caminho de futebol, continuar no futebol, caminho de palestras, de gerenciar a minha marca, o meu nome, publicidade, essas coisas todas. Só que eu joguei esse jogo de despedida dia 6 de fevereiro, um mês depois eu estava sendo convidado para ser secretário de esporte da presidência da República. Então, para mim, teve um sentido muito bom, porque eu fiquei ligado com tantos problemas que vieram para resolver que acabei esquecendo que eu jogava futebol. Então, isso me ajudou muito nessa transição de parada de jogar. Aí, depois dali, eu tive a proposta do Japão, fui para o Japão, aí minha vida mudou completamente e realmente eu parei de uma forma que eu não passei a sentir saudade, nostalgia dos tempos de jogar futebol. Eu olhei comigo, joguei mais de 20 anos, foi bom demais, foi legal, então vida que segue, vamos seguir em frente. Encerrou um ciclo e já começou um novo, né? Exatamente. A gente estava começando lá
o desenvolvimento da criação do futebol profissional. E aí eu fui chamado. Ainda bem que eu fui com a cabeça lá para lá, não para pensar em jogar em alto nível, não. Fui lá com a cabeça preparada para ensinar, para poder mostrar aos japoneses o que era jogar futebol, o que era ser profissional de futebol. Então, joguei ainda a segunda divisão, porque o time que me contratou, a Sumitomo, que depois virou o Kashima, eles tinham que ficar em primeiro ou segundo para poder entrar na liga profissional. Nós ficamos em segundo. E você vê a diferença técnica. Eu já com 38 anos e com todos os problemas do joelho, a diferença técnica é tão grande que eu joguei 21 jogos, fiz 21 gols. Então, isso deu uma noção muito grande de que, por exemplo, metade daquele time que estávamos jogando da Sumitomo não iam seguir no profissionalismo. Eles iam continuar trabalhando nas fábricas. E a outra metade iria jogar, principalmente que eram muito jovens. Então, foi bom eu estar em campo com eles, estar mostrando como é a preparação, como é que tem que ser feito e tal. Então, a gente, o Kashima, com isso tudo, saiu na frente. A gente já tinha um time montado, eu no segundo turno, porque eu jogava e dirigia o time. Então, nós fizemos um segundo turno só de jogadores que iam seguir na carreira profissional. Então, a gente, quando foi criado o Kashima, a gente já tinha uma base boa, e aí foi bom para nós isso. Então, foi uma experiência gratificante. Eu sou muito grato a essa oportunidade que o Japão me deu. Então, eu praticamente tive que ensinar tudo lá, do roupeiro até o presidente, como é que eram as funções de cada um. Ah, sim. E como que está sendo essa nova fase de trabalho como diretor técnico lá do Japão? Aí eu já tinha sido diretor técnico lá, e nos anos... depois de 98, 96, eu acho, eu fui em relações públicas, eu fui alguma outra coisa lá, um homem de marketing e tal, mas aí depois entrei como diretor técnico. E aí, quer dizer, para mim foi um trabalho novo, mas um trabalho importante, e que agora, quando eu fui chamado, já conhecia tudo, já sabia de tudo que podia acontecer, então foi um momento muito bacana, muito legal. Então, não foi nenhuma novidade para mim o que nós estamos fazendo hoje lá agora, que é a mesma coisa da outra vez, é você poder sempre traçar uma linha para os profissionais, né? Eu procuro sempre levar os membros da comissão técnica, treinador, jogadores estrangeiros que eu cuido para levar para lá. Então, vamos ver agora, quando nós voltarmos às atividades, como é que nós vamos nos preparar para esse pós-pandemia, né? Ah, sim. Agora, Zico, a gente vai chamar a Stephanie aqui novamente para saber o que a galera está interagindo e tentar responder alguma pergunta deles. Stephanie, como estão as coisas por aí? Bom, Henrique, o pessoal está interagindo bastante aqui nas perguntas, tem gente de todo lugar mandando, só que infelizmente a gente não pode fazer todas as perguntas, né? Então eu selecionei mais uma aqui, ela vem da Ana Beatriz Costinda. Ela quer saber, Zico, como foi para o senhor jogar na seleção de 82, já que essa foi uma das mais vistosas do mundo? Olha, Ana Beatriz, sem dúvida que para mim foi a melhor seleção que eu tive a oportunidade de jogar. Foram 10 anos, né, que eu tive na seleção brasileira. Então, a de 82 marcou muito, porque a gente não ganhou, mas ficamos no hall aí, junto com a Holanda de 74, a Hungria de 54, que são seleções que marcaram a história, mas não foram campeões do mundo. Então, por onde a gente vai, todo mundo lembra com muito carinho dessa seleção. Então, eu tive muito prazer em jogar.
uma pena que a gente não conseguiu trazer o título, mas isso são coisas do futebol. A gente jogou um futebol dentro daquilo que o nosso treinador pedia e queria, então foi realmente, foram momentos marcantes, foram 3 anos de muito trabalho, de muita dedicação, mas que, infelizmente, a gente não saiu com a vitória. Mas tem muito prazer em jogar, e todos os jogadores, a sua maioria, quase todos eles tiveram muito sucesso individual nas carreiras, né? Uma pena que coletivamente a gente não conseguiu esse título. Bom, muito obrigada, Zico, por ter respondido as perguntas da galera. E obrigada a você de casa que perguntou e interagiu de alguma forma com a gente. E para você que acabou de chegar nessa live, a gente está ajudando 2 instituições. O GRAAD, que faz um trabalho incrível com crianças e adolescentes acometidas pelo câncer, e a Kibonoye, que cuida de deficientes intelectuais. Então, continue fazendo suas doações. Parece que a Stephanie teve algum problema. Então, tá. Muito obrigado, Stephanie, dando prosseguimento. Obrigado você que está acompanhando a live. Não deixe de doar, como ela disse, e também siga a gente nas nossas redes sociais. Zico, dando prosseguimento aqui, você teve a oportunidade de conhecer diversos países, né, sendo treinador, jogador, como Turquia, Uzbequistão, Rússia, Grécia. Como foi a experiência nesses países com culturas e línguas tão diferentes? Sempre gratificante, né? Porque você tem essa oportunidade de conhecer essas culturas, né? E procurar se adaptar. É lógico, o fato de eu já ter passado por 2 importantes e tradicionais, como a italiana, quando eu jogava, e a japonesa, mas trabalho de técnico é totalmente diferente do trabalho de jogador. Então, né, começando lá pela Turquia, né, não foi... Eu tive a felicidade de ter bons intérpretes que me ajudaram muito, né, me davam sempre tranquilidade para poder transmitir aquilo que eu queria. Eu procurava sempre conversar com eles, que cada cultura tem um modo de levar aquilo que você fala. Então, eu procurava sempre sair para almoçar com eles, para falar, olha, eu quero, a minha filosofia é essa e tal, eu quero que você transmita isso, isso, isso. Agora, de uma forma que eles possam entender melhor, né? Porque, às vezes, você não pode ser tradução ao pé da letra, tem que ser que o cara sinta mesmo. Às vezes, muitas vezes nem precisa, só o fato às vezes, do teu tom de voz, da maneira que você fala, o cara já sabe, pô, ele está dando uma bronca, ele está chateado, ele está querendo algo mais, entendeu? Então, muitas vezes, no próprio português, os caras entendiam. Mas é muito importante, a gente que trabalha fora, que não dá para você aprender tudo que é língua de uma hora para outra. Mas eu aprendi muito conhecendo bem culturas, principalmente na Rússia, na Turquia, na Grécia, no Iraque. Nossa, mãe do céu! Então, são situações que eu vou levar para sempre comigo e procuro sempre transmitir porque quando eu estou no Brasil, sou sempre muito requisitado para palestras. Então, a gente fala muito, né? Conta muitas histórias a respeito de situações que aconteceram em diversos países, né? Uhum. E, assim, Zico, sua carreira profissional foi recheada de títulos e conquistas. Ainda tem algo que o Zico quer conquistar profissionalmente? Não, cara. O que eu quero é sempre, do lugar onde eu estou trabalhando, fazer um bom trabalho, né? E lógico que trabalho em times, numa situação, você tem que ir atrás de títulos, né? Eu acho que o importante é você mostrar que as pessoas não se acomodem,
porque ganhou uma vez ou ganhou há 5 anos atrás, tá bom, não é por aí. Eu jogo num time que ganhou muito, fique ali numa zona de conforto. Então, você tem sempre que estar lembrando sobre essas coisas, e ganhar título em qualquer lugar do mundo é muito difícil. Sempre tem situações que, se você bobear, algum momento você... Bom, gente. Graças a Deus, né, tenho procurado sempre Bom, gente, Zico. Parece que o Zico teve algum problema técnico, mas a gente já está tentando restabelecer a conexão aqui com ele. Acho que foi só problema de áudio. Acho que o Zico está com problema de áudio. Então, enquanto isso, a gente vai comentar aqui um pouco sobre a carreira dele, enquanto ele tenta restabelecer a conexão. Voltou o áudio. Deu, Zico? Oi. Opa! Tudo bem? Tudo bem, né? É que eu estou no telefone, aí entrou uma ligação, aí complica. Complica, né? Então, o que a gente tem que fazer quando você está numa função dessa de diretor técnico é sempre motivar toda a equipe, que o importante para o clube é a conquista, né? E as conquistas, elas exigem sacrifício das pessoas no dia a dia, mas, ao final, quando você ganha, é o que você transmite de alegrias aos torcedores, aos familiares, aos profissionais. Então, a vida é assim. A vida você tem que não pode se acomodar com nada. Uhum. Zico, hoje em dia as mulheres ganharam mais espaço dentro dos campos, dentro das quadras, né? A gente tem a Marta como a melhor jogadora do mundo, o Japão foi campeão feminino da Copa do Mundo recentemente. Como que era no início da carreira as mulheres, como elas eram vistas no meio do futebol? Eu acho que depende muito de cada país, né? Tem países que eu, por exemplo, pelo que eu conhecia do Japão, achava difícil que o futebol feminino pudesse crescer como cresceu, de se tornar um dos maiores da Ásia. Então, hoje, o futebol feminino é muito forte lá no Japão. Então, eu acho que aconteceu também um fator importante, porque o japonês acabou ficando para trás em muitas modalidades por causa do biotipo. Japão, que dava aula de vôlei, de repente os caras começaram a ter uma estatura maior, e isso complicou o Japão. E o Japão caiu muito. Então, o futebol não necessita muito da altura e tal, da força física. Você, com velocidade, com habilidade, você supera isso. Então, eu acho que o Japão se adaptou bem e teve grande sucesso. Eu acho que no Brasil isso não souberam aproveitar o fato de que o Brasil teve grandes jogadores e teve a maior do mundo por muito tempo. Então, não deu para entender por que o futebol feminino não pegou no futebol brasileiro. E muita gente aí lutando com isso para tentar elevar cada vez mais. Mas você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, você não tem um campeonato feminino à altura do que o Estado merece. Uhum. E antes da última pergunta, Zico, a gente tem uma pergunta em vídeo aqui muito especial para o senhor. Produção, vamos soltar o vídeo em 3, 2, 1, rodou. Alô, amigos, tudo bem? Eu sou Edu Coimbra e estou aqui para contar uma história bem rápida, mas que valoriza e dignifica por demais a família Antunes Coimbra. Das últimas vezes que eu estive no Japão, eu fui dar um passeio, não vou dizer cultural, mas um passeio de saudade pelas redondezas do estádio. Belíssimo estádio do Kashima, construído
para que o povo daquela cidade tivesse a oportunidade de acompanhar a sua equipe e torcer muito. E Kashima se tornou dos grandes campeões do Japão e da Ásia, por que não dizer? E passou a ser conhecido no mundo inteiro através de uma pessoa que se tornou uma divindade. E é dessa forma que eu quero explicar. Nesse passeio, a porta do estádio, né, ali na entrada, existe como direi, uma estátua do Zico. E a calçada da fama, onde eu tive o privilégio também de colocar o meu pé ao lado do dele. Então, estava de longe apreciando toda aquela panorâmica, né, do local, quando eu deparei com alguns japoneses, né, uma meia dúzia talvez de uma família, assim, de costas para a estátua, né, e jogando moedas para trás. E, assim, ato de contrição, ou lá o que seja, baixando a cabeça, aquele estilo budista ou shintoísta, eu não sei dizer qual a religião, mas para minha ótica era aquela ótica de uma divindade religiosa, né, católica no caso, que era a figura do meu irmão. E ao mesmo tempo que eles faziam aquele ato de contrição, na minha concepção, eles estavam fazendo pedidos, né? Então, o Zico, que é considerado Kami-sama do Japão, que é o deus do futebol no Japão, passou, no meu ponto de vista, passou a ser cultuado, né? De acordo com como um deus realmente, né? E as pessoas, em família ou não, vão lá para pedir saúde, talvez, pedir melhoria de vida. E isso me causou um orgulho muito grande, né? E não vou dizer que não tenha me causado surpresa, mas foi deveras emocionante. Então eu queria perguntar ao meu irmão se ele tomou conhecimento disso e como é que ele se sente, né, dessa forma, sendo cultuado como realmente um Deus dentro desse país maravilhoso, né? Que é o Japão. Valeu, um grande abraço para todos, um beijo pro meu irmão, tudo de bom aí. Foi um momento marcante, né? Porque eu já soube de algumas histórias, né? Isso, o pessoal ficava mais com frequência, época de jogos, muita gente dizendo que iam lá e faziam pedidos, faziam orações. Eu nunca me senti assim, dessa forma, não, como Deus, como essa coisa. Eu sempre me senti, quando eles me chamam lá de Kami-sama, mas pelo lado do futebol, né? Como se fosse assim, o cara principal que acreditou no futebol japonês, no desenvolvimento do japonês. Por esse lado eu acredito, porque isso não deixa de ser verdade. Mas pelo lado religioso eu não gosto de misturar isso, não, porque não quero... eu acho que a divindade está lá em cima, está lá no céu, ele é que cuida da gente, que é o mais importante. Agora, as pessoas, se têm fé, se acreditam em alguma coisa, a gente tem sempre que respeitar, porque se ela se sente bem fazendo aquilo, todos nós, às vezes, temos alguma situação que para muitos não significa nada e para você significa muito, você fazer alguma coisa em relação a uma figura, a um santo, a alguma outra divindade que possa te ajudar e possa te oferecer confiança, segurança para tu seguir em frente na tua vida. Com certeza. E Zico, infelizmente a gente está chegando aqui ao final, então, para finalizar, uma última pergunta. Quais dicas você daria para os jovens que estão iniciando suas vidas profissionais para que eles tenham uma carreira tão brilhante como o senhor?
Bom, primeiro que saiba que, acima de tudo, a gente tem que ter um dom para escolher qualquer profissão, né? Então, se você tem um dom, olha, desde cedo, quando era criança, você sabe que, pô, quando todo mundo começa a te elogiar e você faz isso e aquilo nos times, todos os times da Redondeza querem que você jogue no time deles, então é lógico que você sabe que você é um pouco diferenciado naquela coisa, né? Naquela atividade ali. Então, quando vem a oportunidade, a primeira coisa, você tem que estar bem preparado para isso e gostar daquilo. Você gosta de fazer aquilo, ter paixão por isso, como eu tenho pelo futebol, sempre tive. Então, primeira coisa é o quê? O que eu posso fazer para melhorar sempre? Então, não deixa de ser o quê? Aprimorar os fundamentos do futebol, treinar bastante, me determinar. O futebol, você depende do seu estado físico, então você tem que se alimentar bem, você tem que descansar bem, você tem que, às vezes, deixar alguns prazeres da vida de lado para poder seguir em frente na tua profissão. Então, é lógico que são sacrifícios que você tem que entender que no futuro podem te trazer muitos benefícios. Então, foi o que eu fiz. Minha carreira é essa, foi isso que eu escolhi. Então, às vezes, um final de semana, balada, um namoro aqui, ali, outro ali. Também, muitas vezes, você tem que deixar essas coisas de lado, porque você tem que treinar sempre, tem que jogar sempre. Aí você passa a ser uma pessoa conhecida, as pessoas querem mais de você, acreditam mais, acham que você tem que ir mais dar algo mais. Então, a vida da gente é essa. Se você quer ter sucesso, não pode nunca deixar de fazer e querer sempre melhorar naquela atividade que você está fazendo. A gente sempre tem que buscar melhorando cada dia mais. Exatamente. Olhar bons exemplos, né? Saber ler grandes livros de pessoas que atingiram um certo nível em suas profissões, independente de quais sejam, mas você pode ver que todos aqueles que têm sucesso em qualquer atividade, eles ralaram muito para poder chegar onde chegaram. Nada cai do céu. Sim. Zico, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa conversa. Antes de passar a palavra final para o senhor se despedir, tem um recado aqui para dar para todos que estão aqui acompanhando a live, é de continuar fazendo suas doações para as duas instituições que hoje, mais do que nunca, precisam da nossa ajuda, que é o GRAAC e a Kibonaê. Então, compartilhe os links de doação com seus amigos, seus familiares, para a gente continuar fazendo essa corrente do bem. Zico, você faz parte da nossa história. A gente nunca vai esquecer como você nos recepcionou em 2018, aí no CFZ, e nos tratou com muito carinho. E agora a gente vai passar um breve vídeo aqui, como que foi essa visita. Produção, 3, 2, 1, solta o vídeo. Agradecer, dizer para vocês que foi um prazer grande bater esse papo, agradecer a todas as pessoas que entraram, todas aquelas pessoas que doaram para o GRAAC, para... Kibonaê. Isso. Então, meu muito obrigado, né? E que continuem ajudando, porque é muito importante. Estão fazendo um trabalho bacana, principalmente com crianças com câncer, crianças, às vezes, que são abandonadas. Eu sei bem disso, porque eu organizo um jogo todo final de ano aqui no Rio, Jogo das Estrelas,
e a arrecadação é sempre para esse tipo de entidade, né, de idosos também. Então, quem puder ajudar a essas instituições, né, eu agradeço de coração. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. E um grande abraço e boa noite para todos. Sim. Zico, antes de você ir embora, eu quero te mostrar um negócio aqui. É o nosso livro que a gente fez na Academia do Futuro. E o senhor nos enviou uma mensagem. O senhor está aqui no livro. Inclusive, o seu exemplar aqui está guardado conosco. Quando o senhor tiver uma oportunidade, um tempinho para ir nos visitá-los, até quem sabe bater uma bola lá no clube. Estou devendo, mas vocês já me visitaram aqui, então agora quem está devendo a visita sou eu. Quem sabe um dia, né? Então, Zico, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite. Sem dúvidas, foi acho que um bate-papo incrível, viu? Tá bom, obrigado, um abraço aí, parabéns aí pelo belo trabalho que vocês fazem aí na Academia do Futuro. Muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live e não deixe de acompanhar nossas redes sociais aqui da Academia do Futuro, que está na descrição. Também acompanhe aí o canal do Zico, as redes sociais do Zico, que vocês já devem conhecer, que em breve a gente vai ter mais live. Valeu, galera, um beijo a todos e você também, Zico. Boa noite. Boa noite. Mirai no shakai wa donnaになっているのでしょうか。どのような若者をこの世界に残したいですか？このような考え方からアカデミア・ド・フトゥールが生まれました。私たちの目的はその若者たちにいろいろな活動を投じて旧時市場のより良い村議を目指すチームワークや起業家精神を養って変化的な結果を提供し、一人一人の責任感、コミットメント、そしてリーダーシップを高めます。このようにアカデミア・ド・フトゥールは少年たちにどの夢でも叶えられる力を与えます。Foi assim que eu conheci os meus melhores amigos. このようにして仲のいい友達ができました。そしていろいろなことを一緒に学ぶことができました。リーダーシップ、チームワーク、決断力、愛情を持って物事に取り組むことなどを学びました。この若者たちがしてきた活動は実に素晴らしいです。クラブが長く探していたリーダーシップをやっと育てることができて本当に嬉しいです。この年齢の少年たちの中でアカデミアのグループは驚くべき仕事をしました。私の娘がアカデミアで過ごした時間で最も大切だったのは彼女が過ごした体験や挑戦、彼女が実に働く前の準備でした。若い頃から社会や仕事場について習うのは重要だと思います。